Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. Que Jesus nos abençoe, ilumine e ampare nós todos aqui do nosso querido celeiro de luz, nosso centro espírita Nair Montes de Castro. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Já vi que tem algumas pessoas já mandando mensagem. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Albertinho foi o nosso primeiro a mandar a mensagem. Boa noite, meu irmão Albertinho. A Ana já mandou um coraçãozinho pra gente. Hoje a Ana deve estar bem feliz, hein? A Silvia aqui com a gente vai falar. Muito bom, também estou bastante ansioso para conversar com ela. Margarete. Margarete sempre aqui com a gente também. A Rosa. Silvane. É isso mesmo, Albertinho. Estamos juntos, hein? Nossa família do Centro Espírita em Montes de Castro, sempre se reunindo quarta-feira à noite. Nossa querida live. E hoje eu fico muito feliz quando tem esses temas e convidados especiais. Na verdade, eu fico feliz sempre, né? Porque meus convidados e minhas convidadas são ótimas, eu gosto muito. É a nossa família, né? Por mais que às vezes eu não tenha muito contato lá no centro, porque eu tenho dias específicos que eu frequento, mas nesse período de pandemia eu acompanhei muitos trabalhos online, então assisti muitas palestras da Silvia, muitas palestras de psicografias, né? Também da Ana, Albertinho também está sempre com a gente. Então é um grupo que essas duas pessoas que eu falei, tanto a Silvia quanto a Ana fez há 15 dias a nossa live conosco, e a gente não tinha esse contato todo dentro da casa espírita. Mas com certeza nesse período de pandemia, já vão ser quase 2 anos que a gente está nessa luta, a gente fica íntimo, né? Porque a gente está sempre conversando, a gente está sempre participando de algum evento junto, né? A, a Silvia, por exemplo, participou com a gente no grupo do SEI de Jovens, falando sobre questões mediúnicas. A Ana fazendo esse projeto tão interessante sobre Joana para jovens. Então são momentos que foram complicados durante a pandemia, mas que ao mesmo tempo abriram grandes portas para todos nós da Casa Espírita. Temos que celebrar também essas vitórias. E hoje nós temos um tema bem especial. Vamos falar sobre imortalidade e falar também sobre reencarnação. Dois assuntos muito importantes, de muitas curiosidades e que envolve bastante ciência também, que o Espiritismo não é apenas uma religião, ele é uma filosofia, ele tem muitos aspectos científicos, e hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu já vou colocar logo aqui a minha amiga Silvia para papear, porque não podemos perder tempo. E aí, Silvia, boa noite. Boa noite, Leco. Boa noite a todos. É muito bom estar com vocês. Estou Tá? meio assustada. Eu ia perguntar isso, tá nervosa? Porque as Sim, pessoas, quando vêm para cá, ficam sempre. nervosas, mas a gente tem que relaxar, porque é um momento, eu falei mais uma vez, um momento em família, Sim, onde a gente fica batendo papo aqui, eu acho muito legal. E eu vou dizer que é normal, que no início eu não conseguia nem olhar para a câmera direito, eu ficava tão constrangido. Eu não vou dizer qual é, mas tem um vídeo que eu fiz numa leitura comentada, bem no início da pandemia, eu parecia um robô, Leandro. Muito engraçado. E aí a gente vai ganhando essa experiência, vai ficando mais fácil. Então não tenha dúvidas que daqui a 2 minutos você vai estar totalmente relaxado para a vou gente estar à conversar. vontade, né? E esse início realmente é complicado. Então é isso mesmo. Nosso tema hoje é imortalidade e reencarnação, à luz do Espiritismo. Isso. Então eu já vou lançar a primeira pergunta para você. Vamos falar um pouquinho sobre imortalidade, porque às vezes parece, né, que a gente está falando de imortalidade, lembrando daquele filme Highlander, né, onde a pessoa tinha uma vida aqui na Terra e não morria nunca. Não é esse o caso, né? Então eu queria Não, não é. saber, dentro da visão espírita, qual é o significado de imortalidade? Sim. Antes de falar propriamente da doutrina espírita, né, o que a doutrina espírita nos apresenta, é importante falar da ideia de mortalidade. Como você falou, a imortalidade seria não do ser em si, né, não é o guerreiro imortal Highlander, é a imortalidade do espírito. Né? E essa crença na imortalidade da alma é uma crença muito antiga, né, Leco? Por que acontece? O, Nós vemos os primeiros homens praticamente começando a ter aquele cuidado em enterrar seus mortos, né?
às vezes até colocando objetos que o morto tinha um apego, né? Isso demonstra, de uma certa forma, que já existia uma ideia, assim, de que a vida continuasse, né? E é interessante que no livro Encontro com a Paz e a Saúde, a Joana de Ângeles, esse livro é de psicografia do Divaldo, né? Ela coloca assim: o gênio de Deus, de que todos os seres humanos são possuidores, conduz a carga vigorosa da imortalidade, produzindo a crença natural, embora a crença religiosa seja consequência da cultura, da convivência social e educacional, conforme já referido. Então, a Joana coloca que o ser humano já tem isso dentro dele, né? Impresso mesmo. Caiu a internet ou não? Não. Que de vez em quando Não, tá ok. eu mudo Tá só para ok. você aqui, para fingir que eu Ah, trabalho com edição de televisão. que chique, meu Deus. Então, a Joana, né, Leco, já coloca que isso aí vem muito no ser humano, até a própria ideia de Deus é uma coisa que está dentro da criatura. Embora, por diferentes motivos, às vezes o ser humano negue isso, né? Então, essa ideia de imortalidade da alma já é uma coisa antiga. Mas aí vem os filósofos começando a falar a respeito, né? E aí nós temos os pré-socráticos falando sobre imortalidade da alma, né? Temos depois Sócrates, Platão, colocando essa ideia da continuidade, né? E nós vamos perceber que as culturas antigas tinham essa noção de mortalidade da alma, né? E o que nos chama a atenção normalmente é dos egípcios, por exemplo, né? Aquela crença da continuidade da alma, para eles tinham o entendimento que após a morte, o indivíduo iria ocupar aquele mesmo corpo, né? A ideia deles de mortalidade é que eles continuariam com aquele corpo. E por isso aquele cuidado tão grande em embalsamar, em preservar aquele corpo que eles iriam habitar após a morte, né, após o julgamento. Inclusive, eles levavam, os faraós faziam isso, né, levavam todos os seus objetos, suas riquezas para as pirâmides, né? Por quê? Porque tinha essa ideia de continuidade. Inclusive, no início, eles levavam até os seus servos, né? Eram sepultados com ele. Depois houve um avanço aí nessa ideia, e eles já levavam estatuetas representando os servos, mas essa ideia de continuidade é muito antiga, né? Aí o que vai acontecer? Nós vamos ter, então, as religiões, de uma maneira geral, são espiritualistas, né? Acreditam na continuidade do espírito. Embora nós tenhamos até religião que não creia nisso. Os saduceus, por exemplo, né? Seita judaica, eles acreditavam em Deus, mas eles não acreditavam na imortalidade da alma. Certo? Mas, no geral, as religiões acreditam nessa coisa da continuidade. Agora, vai existir grande diferença entre o que a doutrina espírita crê e as outras religiões. Por quê? Algumas religiões creem que o espírito é formado no momento do que o corpo é formado, né? Então, eles estão juntos. E aí, depois, esse espírito continua, de alguma forma, numa outra vida, ou aguardando aquele juízo final, ou ocupando determinado local, né? Seja o céu, seja o inferno, seja o purgatório por algum tempo, mas a continuidade, a imortalidade, a ideia de imortalidade existe, né? Agora, existem as crenças reencarnacionistas, que é o caso do espiritismo, né? E não só o espiritismo, nós vemos muito crença reencarnacionista, né? Não podemos separar a ideia de imortalidade do espiritismo da ideia de reencarnação. Nós vemos muito isso no Oriente, né? Como o budismo, o hinduísmo, tendo essa crença na reencarnação. Só que essas culturas, essas crenças, eles acreditam na mentepsicose. Então, eles acreditam que o espírito possa vir a ocupar em determinado momento, ele é o homem numa encarnação, ele pode vir por erros, encarnar num animal, tem algumas seitas que acreditam até no vegetal ou mineral. Tudo por punição, né? Por punição, né? E aí a doutrina espírita nos esclarece que não, né? A partir do momento que nós estamos no reino hominal, né? Nós podemos estacionar, mas não vamos voltar a uma forma, por exemplo, animal, né? Então, agora, essa ideia de reencarnação é muito importante. Ela é muito forte no Oriente,
Isso vai explicar algumas coisas que nós vamos conversar depois. No Ocidente, por conta de concílio, que você já até conversou, já falou a respeito disso, né? O Concílio de Constantinopla, por exemplo, ele baniu essa ideia da reencarnação. Por quê? Na verdade, ele baniu a ideia de que a alma ela exista antes do corpo. Isso. Então, se ela não existe antes do corpo, não tem como haver a ideia da reencarnação. A reencarnação se tornou anátema, né? As pessoas que acreditavam nisso foram perseguidas, enfim. Isso foi sufocado, na verdade, no Ocidente. No Oriente, Silvia, eu lembro, isso é bem explicado até em um livro interessante de Leon Denis, onde ele fala sobre esse concílio de Constantinopla, que essa ideia de que existia, o espírito não é criado junto do corpo, você bem já tinha falado isso, né? Isso é uma ideia de Orígenes, um desses grandes pensadores do cristianismo. Sim. E aí Constantino, ele aboliu isso nesse concílio. Mas aí o que eu acho interessante é o poder de um imperador de Roma, onde ele fala assim, ó, agora acabou, vamos mudar. E aí eu vejo que não existe autoridade nenhuma para isso, né? E aí você fala, o Oriente tem esse pensamento reencarnacionista e o Ocidente, por interferências humanas, a gente perdeu isso. Né? Exatamente. Eu percebo, foi sufocado, porque como é colocado, isso está muito em nós, essa ideia de imortalidade, de continuidade, né? E é o que você falou, Silvia, é do nosso DNA, né? A gente já nasce com esse pensamento de Deus. É um gene, exatamente, como a Joana coloca. É um gene, né? É o gene divino que está em nós. Mas o que acontece? Essa ideia de reencarnação, Leco, assusta, principalmente, por exemplo, o imperador, né? Porque a religião, o Império Romano, quando tornou a religião, por exemplo, oficial, tinha uma coisa de poder, né? E aí você igualar um imperador, por exemplo, poder nascer como escravo numa outra encarnação. Não, eu também ia abolir. Se eu sou faraó, muito. No mínimo eu ia mumificar meu corpo para voltar no mesmo corpo como faraó. Eu não ia querer voltar como alguém do povo, não. Isso é muito ruim. Isso iguala muito os homens, né? E aí vem o que a doutrina nos fala a respeito de mortalidade, né? Deus cria o princípio espiritual, esse princípio vai se elaborando ao longo de um processo grande. Quando chega na fase hominal, né, que ganha esse livre-arbítrio, né, responsabilidade sobre seus atos, é uma individualidade, né? Então, ele está encarnado, quando ele desencarna, ele continua sendo aquele indivíduo, e tem responsabilidade sobre seus atos. Então, a reencarnação é esse processo de depuração, de educação educacional para esse espírito, para que no futuro ele atinja um estágio que ele conquistou todo o conhecimento intelectual e moral, e aí não precisa mais reencarnar, continua a sua vida de eterno espírito, né? Então, ele é criado em algum momento por Deus, né? Enfim, é basicamente isso. Então, a doutrina espírita acredita nesse avanço, nesse progresso, até chegar a uma perfeição relativa, né? Que a perfeição absoluta só a Deus pertence, né? Mas é basicamente isso. Alguma coisa mais que você quer? Porque eu vou falar algumas outras coisas depois, conforme a gente for conversando, para não ir tudo de uma vez. Não falo muito. Deixa eu só orientar, então, o nosso pensamento aqui. Né? A princípio, para a Igreja Católica, como a gente estava falando, o nosso espírito não é criado junto do nosso corpo físico. O espiritismo, ele vai além, né? O espiritismo, ele diz que a gente já existia muito tempo antes e temos diversas vidas que a gente volta. Mas eu queria parar, então, para falar da imortalidade, falar assim, quando a gente morre, a gente vai para algum lugar. Aí eu queria primeiro entrar num aspecto científico. Existe alguma evidência científica que a gente vai para algum lugar mesmo, que essa alma sobrevive ao corpo físico? Sim, existem muitas provas, inclusive científicas. E até antes disso, antes de falar da parte da ciência propriamente dita, é importante falar que, pela observação, o próprio Livro dos Espíritos nos fala que uma das coisas que comprova que a vida continua, essa individualidade continua após o desencarne, né, são essas ideias inatas que nós trazemos ao encarnar, né, essas aptidões, habilidades diferentes. Por exemplo, nós que temos filhos, nós percebemos, apesar da educação ser igual, nós percebemos grande diferença desde pequeno nas crianças, né?
desenvolve habilidades que uns têm maior que os outros. Então, é uma coisa que mostra que existe algo além, inclusive, tem uma questão no livro dos Espíritos, que é a 222, que eu acho que é a maior, né, Leco, do livro, é um comentário que Kardec faz bem longo a respeito de tudo isso, e fala da ideia de reencarnação, que é uma coisa antiga, e ele fala justamente que essa é uma coisa que a gente percebe que o espírito já traz, ele não foi criado naquele momento do nascimento, ele já tem uma bagagem anterior. O que a reencarnação é? É esse novo ponto de partida para esse espírito, né? Como a Patrícia falou na live dela, né, sobre os filhos, nesse momento, o nosso passado está ali, no inconsciente, mas está lá. Mas nós temos um esquecimento aparente daquilo tudo para que nós possamos ter um novo ponto de partida, né? Sem aquele peso, das vezes, daquelas coisas que nós não fizemos acertadamente, mas principalmente, Léo, eu vejo como novas oportunidades, que a gente não veio encarnar só para ressarcir débitos, né? É muito importante que boa parte também da nossa encarnação é para novas experiências de aprendizado. Então, esse espírito retorna, como a imagem da Fênix que você colocou para chamar para a live, né? É um novo recomeço, né? É você renascer e poder fazer. Então, o que acontece? No Livro dos Espíritos fala sobre as ideias inatas, fala sobre as crianças também, essas habilidades nós podemos exemplificar, nessas habilidades diferentes, crianças prodígios. Todo mundo já ouviu falar de alguma criança prodígio, né? Que faz determinada coisa sem ao menos ter aprendido, como Mozart, que aos 4 anos é dito que ele tocou uma sonata inteira ao piano, né? O pintor Rembrandt, por exemplo, ele antes de saber ler, ele já desenhava e pintava maravilhosamente. Então, da onde vêm essas coisas, né? É sinal de que existe. Mas existe também um trabalho científico a respeito dessa continuidade da vida, dessa consciência, dessa individualidade. E aí, eu trouxe livros, que eu acho importante citar. Tem um livro bem antigo do Raymond A. Moody Jr., ele escreveu vários livros, mas um dos mais importantes é esse Vida Depois da Vida, que muita gente já deve ter ouvido falar. Ele é um psiquiatra, um psicólogo, né? E ele vai escrever a respeito de experiências de quase morte, né? E que nessas experiências ele observa muitos pontos comuns, como ver um túnel, né? Aquela ideia do túnel, da luz. Mas ele começa a colocar, por exemplo, que essas pessoas dizem ter um grande bem-estar em estar naquele local, normalmente tem, que vem pessoas que já desencarnaram e eles conversam com esses parentes, eles relatam que eles ouviram conversas que os médicos tiveram, e aí poderíamos dizer, não, é o cérebro que está captando, mesmo no coma, né? Mas eles, às vezes, ouvem coisas que se passam fora do local onde aquele corpo está. Eu já vi pessoas que contam que já foram para salas de cirurgia ao lado e viram o que estava acontecendo e depois falaram para o médico. Não, aí o médico, não, você não pode ter ido lá saber porque o que aconteceu foi uma sala distante, né? Isso é muito interessante. Muito interessante. E é importante falar, Leco, que, na verdade, a ciência tem muita dificuldade ainda em encarar essas coisas, imortalidade da alma, reencarnação, tudo isso ainda não é aceito pela ciência, mas existe muito trabalho, principalmente na área de parapsicologia, e ouvindo a doutora Marlene Nóbrega, alguns anos atrás, né, ela foi a fundadora da AME, Associação Médica Espírita, ela diz que é muito difícil para a ciência mudar paradigmas, mudar as bases dela, né? Então, aceitar determinadas coisas demanda um tempo grande, mas que ela desencarnou em 2015, eu acho, foi. Mas ela dizia que chegaria um momento que a própria ciência aceitaria isso. E aí, eu trouxe para conversar também sobre 2 livros lançados pelo Dr. Abe Alexander III. Ele lançou primeiro este aqui, Uma Prova do Céu, e esse aqui, Uma Prova do Céu, e esse aqui, O Mapa do Céu. Por que eu achei esses livros importantes? Porque ele é um médico, psiquiatra, foi professor de Harvard durante mais de 15 anos. E o que acontece? Eu vejo aqui um trabalho da espiritualidade
no sentido de que a verdade chegue para todos, né? É dito, os espíritos sempre falam, a verdade é para ser para todos. Então, o que acontece? Dr. Abe Alexander, ele tem uma meningite terrível que ninguém explica como que ele ficou doente. Desculpa. E aí, Leco, ele é um especialista, porque ele é um neurocirurgião. Ele era cético, né? E era totalmente cético. Olha só a conjunção. Um especialista no cérebro, por quê? Porque a ciência costuma atribuir todas essas sensações que o doutor, por exemplo, Moody relata, como sendo sensações originárias do cérebro. E ele, sendo um grande especialista, conhecedor profundo do cérebro, ele diz que com a meningite, no estágio que ele ficou, que inclusive ele foi desacreditado pelos médicos, eles diziam para a família que ele não iria retornar, ele diz que não tem como, que aquele cérebro físico não tinha condições de ter aquele tipo de percepção. Então, o que acontece? Isso abala os alicerces dos materialistas, que nós nem falamos, que o materialista não acredita nem em alma, que dirá em imortalidade, né? Então, ele diz o seguinte, ele começa a relatar nesses livros a experiência que ele teve, e ele diz que vai lançar mais, porque em pouco tempo do coma, acho que foi uma semana, ele teve muita experiência, mas o livro principal, o primeiro livro, que é Uma Prova do Céu, ele escreve muito para a comunidade científica, Leco, porque ele é um grande conhecedor, então ele vai explicando pelas evidências que ele não poderia, por exemplo, saber o que a irmã dele conversou na casa dele. Então, ele tem relato de N situações que ele viveu que foram fora daquele local que estava o corpo dele físico, né? Então, ele volta a outro, né? Normalmente, essas experiências, quando as pessoas são céticas, não acreditam, muda muito a vida. Agora, é preciso coragem para fazer isso, né? Porque, principalmente quando a pessoa tem uma certa credibilidade no meio isso abala a carreira da pessoa. Né? Abala a carreira, né? Mas o Dr. Abe Alexander é assim, eu acho que foi providencial ele ter tido esse momento e ter voltado, que também não foi explicado pela medicina. Eles não explicam como que ele ficou doente de repente, assim, com uma meningite altamente agressiva, e como ele conseguiu retornar sem sequela nenhuma. E ele já escreveu esses 2 livros. É um livro que eu costumo muito no SEID falar a respeito, porque mostra, né, é um trabalho de formiguinha, mas que está sendo realizado por muitos, né, para mudar justamente esses paradigmas que são difíceis de serem alterados, né. Bom, acho que é basicamente isso. Acho que é isso. Você falou de experiências de que constatam, né? O que mais que você gostaria de saber? Deixa eu ver. Não toquei num ponto importantíssimo, que eu fui começar a conhecer, eu conheci um pouco, mas aí eu fui ver palestras a respeito da transcomunicação instrumental. Isso é muito interessante. Que é a TCI, né? Transcomunicação instrumental. E assisti a lives, inclusive, né? Assisti uma live muito interessante do Luiz Ruiz Rivas. E o que ele fala? Ele vai falar que esse trabalho com instrumentos é realizado já há muito tempo. Isso eu já sabia, né? Essas experiências são feitas já há muitas décadas, há muito tempo. Eles utilizavam ou um aparelho isolado ou mais de um aparelho conectado, por exemplo, televisão, computador, gravador, então ou eles captam vozes, ou eles captam imagem, ou captam voz e imagem, dependendo da associação de aparelhos que eles utilizem, né? Mas aí é muito interessante que essas pesquisas estão muito avançadas em vários locais, como em Milão, tem um grande grupo de parapsicologia estudando a transcomunicação, né, esse contato com a dimensão espiritual. Tem em Seattle um trabalho muito grande, e aqui no Brasil também, com a Sônia Rinaldi. E eu achei interessantíssimo, Leco, porque ela relatou várias experiências, né? Aqui no Brasil ou fora, de, por exemplo, num caso que a mãe viu a imagem da filha no computador.
E aí ela vai contando as experiências que ela realiza, e ela diz que essas experiências podem ser comprovadas, veracidade, está tudo ali documentado para se provar veracidade. Mas o que eu achei mais interessante que ela relatou, Leco, é que ela diz que ela percebe esse movimento de comunicação do plano espiritual com o físico, sem a utilização dos médios, que já é uma comunicação que nós já temos há muito tempo, desde o início da humanidade, né? Mas utilizando o que ela fala, que a parede impressa uma imagem de uma pessoa, ou às vezes impressa a imagem de um animal, e aí aparece nos lugares mais inusitados. Então, ela acredita que sejam arquivos sendo enviados do plano espiritual para aqui. E aí, eu fui procurar na série da Vida no Mundo Espiritual do André Luiz, que eu já li, eu tenho certeza que eu li, eu estou com 63 anos, mas eu ainda estou com a memória boa, procurei pra caramba, não foi por falta de tentativa, que eu me lembro que um dos mentores no livro falou que no futuro essa comunicação vai ser até por aparelhos, né? Então, até na live que eu assisti, eles disseram, de repente vai ter uma live entre nós encarnados com desencarnados. Mas isso... eu acredito que aconteça no momento que nós estivermos preparados para isso, tivermos adquirido mais sabedoria, né? Tudo vem no momento certo, né? Porque esse contato ainda é difícil, mas, por exemplo, num mundo evoluído como Júpiter, né? A Revista Espírita de março de 1858, que nos fala de Júpiter, diz que o contato entre o mundo espiritual e o mundo físico é muito mais tranquilo. Por quê? Porque eles já adquiriram um grau de aperfeiçoamento, a matéria lá é mais leve, então tudo se torna mais fácil, né? Mas existem inúmeras experiências no mundo todo, existem núcleos grandes de pesquisa, e é uma fala que eu ouvi na live que eu achei legal trazer para vocês, é que o rapaz que fez, ele disse que o espiritismo matou a morte, a ideia de morte, né? No que nos fala da continuidade, né? E a transcomunicação fotografou. Então, eles vêm fotografando por uma série de aparelhos. Quanto mais a nossa tecnologia evolui, mais auxilia esse trabalho, porque eles dizem que as câmeras agora, por exemplo, celulares, né, com os pixels todos, elas estão facilitando, porque no início, Leco, eles faziam muito ainda com a televisão de tubo, por exemplo, colocava naquele canal, que não tem canal, isso, né? Porque a gente chiado, né? Chiado, né? E trabalhava em cima daquilo, né? E conforme a nossa tecnologia está avançando, isso vai facilitando as pesquisas, né? E esse avanço na busca mesmo da comprovação. Mas os dados estão lá, a Sônia Rinaldi mesmo diz, estão lá para todos que quiserem investigar, ver que não é fraude, mas existe um tempo para tudo e a gente tem que ter paciência, porque as coisas vão chegar no tempo certo, acredito nisso. Eu vou contar uma história uma vez, eu devia ter uns 14 anos, né? Aí estava frequentando lá o centro, aí estava muito empolgado com a transcomunicação instrumental. Aí resolvi fazer uma experiência. Resolvi colocar um gravador, colocar para gravar aquela época de gravadores de som, né? E aí botei uma fita cassete, eu sou antigo, né? Na época da fita cassete, coloquei o gravador no chão, e aí fiquei afastado, deixei 1 hora ali para gravar, para ver se algum espírito falava comigo. Coisa de criança, né? Fazia isso dentro de casa, 8 horas da noite, não tinha ninguém. E aí depois eu fui, coloquei a fita para ouvir, e aí eu ouvi umas vozes. E eu fiquei apavorado, né? Fiquei apavorado. Aí eu voltei, fiquei ouvindo, falei, eu conheço essa voz. Aí eu percebi que eu estava gravando a televisão do apartamento de baixo, era o Cid Moreira, no Jornal Nacional. Aí eu falei, eu não nasci para essas experiências, que eu fiquei apavorado. Quando eu ouvi, a coisa de criança dá um stop na hora, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu voltei a ouvir, eu falei, não foi nada disso. Então a gente tem que ter muito cuidado também, porque às vezes, como a gente não entende, a gente pode cair em algumas pegadinhas dessa e achar que estamos ouvindo alguma coisa. E é um trabalho muito sério, né? Que acontece. É muito sério, tem que ter um isolamento acústico, né? Como você falou, todo o laboratório é muito bem preparado, porque como Kardec mesmo colocava, nós temos que afastar as probabilidades de serem fatos daqui do plano físico, né? Para antes de pensar na possibilidade de que seja um som realmente de algum espírito,
né? Ou que seja uma imagem. Então, tudo isso é um trabalho muito sério, de muitos anos. Esses pesquisadores trabalham há muitos anos e investem muito a respeito disso. Inclusive, Leco, eu tive uma informação que eu não tenho como saber da veracidade. Segundo a Sônia Rinaldi, eles recebem comunicações também de espíritos que esclarecem o que está sendo feito no plano espiritual. E eles dizem que já existe uma equipe de grandes cientistas trabalhando no plano espiritual no sentido justamente de facilitar essa comunicação entre os dois planos, né? E, inclusive, ela citou que o Carl Sagan é um dos participantes desse grupamento, né? Não sei a veracidade, mas foi algo que eu escutei na live. Mas eu acho que isso vai chegar no momento certo, né, para nós, quando nós estivermos mais preparados. E até mais maturidade para ter essas informações, né? Porque às vezes cai de uma hora para outra isso, você muda completamente a humanidade. Então os espíritos não são bobos, eles sabem o nosso tempo e a nossa dificuldade também com lidar com temas tão delicados. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Com isso tudo, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou aqui de André Luiz, desses livros que André Luiz escreveu com o Chico, e aí acho que as pessoas têm uma dúvida, né? Porque quando a gente pega Nosso Lar, pega algumas cidades da espiritualidade, parece que lá é uma cópia da nossa sociedade aqui. É isso mesmo ou é o inverso? Nós aqui somos uma cópia desse plano espiritual? Olha só, isso é interessante, que me lembrou minha mãe quando foi assistir Nosso Lar. Ela era católica fervorosa, mas foi comigo, né? Ela achou muito surreal porque parece que é um mundo mais avançado, né? E achou estranho aquilo. Enfim, na verdade, nós sabemos, e o Espiritismo nos coloca, que lá sim é o mundo real. Na verdade, o nosso mundo é que é uma cópia do mundo primitivo, real, que é o mundo espiritual. Eles, inclusive, nos dizem que o mundo, esse mundo primitivo poderia, esse mundo nosso material poderia, físico, na verdade, né, que tudo é matéria. Esse plano físico, desse tipo de matéria, poderia não existir. Ele existe com a finalidade de nós termos o nosso aprendizado, né, virmos para cá encarnar, para exercitarmos tudo aquilo que nós planejamos, que nós estudamos, né, dentro dessas condições que a matéria nos oferece de aprendizado, né? Então, lá sim é o mundo real, e aqui seria a cópia. Eu, como sou cinéfila, lá seria Matrix, e aqui nós seríamos a cópia daquele mundo, né? E tem vários exemplos nessa série, que eu sou fã, você deve saber, né? Há muitos anos. É uma série que nos esclarece muito, né? Para quem não conhece, começa com o Nosso Lar. São 14 livros, né, 13 livros, e termina com A Vida Continua, né? E aí eles vão falar de coisas que tem lá, inclusive, que aqui ainda não tem. Eu acho muito interessante quando você lê, eles estão com a tecnologia mais avançada que aqui, né? E aí você vai ver descrições de livros que foram publicados em 44, né, em 39, de coisas que só agora, recentemente, nós começamos a ter semelhantes, como, por exemplo, imagens refletidas em telas finas. Inclusive, que nós não tínhamos essas televisões de LED ou LED, né, que nós temos agora, e eles falam disso, né? E eles falam, às vezes, de aparelhos, por exemplo, como um aparelho psicoscópio, se não me engano, que é muito fino, né? Ele enrola, é tipo uma gaze que transmite as imagens, né? Então, uma tecnologia que nós ainda não temos. Eu até peguei Nosso Lar, que, por exemplo, o Aeróbus, que André Luiz vai nos relatar, né? E quando ele fala, ele diz que é um veículo que anda a 5 metros aproximadamente do solo, né? Ele diz assim, constituído de material muito flexível, com enorme comprimento, e ele flutuava, né? Ele ficava assim, a 5 metros mais ou menos do solo. Mas o mais interessante é que ele descreve, quando ele vai lá do ponto onde ele está para o Bosque das Águas, ele diz que o veículo viajava a uma velocidade que era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. Então, olha a velocidade desse veículo de movimento, que ele não conseguia fixar as imagens. E aí nós estamos falando num livro, né, de que veio em 39. Então, o que acontece? Deixa eu até verificar. É isso mesmo. Então, é de 44. A tecnologia deles lá é muito mais avançada, né?
em todos os sentidos. Tem, inclusive, eu vi, Leco, que o André Luiz, ele está... Deixa eu ver qual é o livro, só para eu tirar uma dúvida. Aí ele está no livro No Mundo Maior, essa citação, que ele vê um quadro, e ele conhece o Eu ia quadro, que é perguntar o Martírio exatamente de... isso. Eu ia perguntar exatamente isso para você, Silvio. Porque eu falei da tecnologia, mas eles falam que muita coisa da arte não quer dizer que a nossa arte não seja autêntica, né? Tem obras que não existem no plano espiritual, mas algumas obras são retratos, são cópias do que já existe lá, né? Que provavelmente aquele pintor teve uma inspiração, ouviu aquilo e retrata aqui no plano físico. Mas esse quadro, que é o Martírio de São Denis, ele diz que estava no museu. E ele vê o quadro lá, mas só com umas cores mais vivas, mais, digamos, mais bonita ainda. Aí ele diz assim, mas o original está lá no museu. Aí o mentor diz, não é o original que está no museu, o original está aqui no museu está uma cópia deste quadro. Então, nós temos essas inspirações, muitas vezes, vindas do plano espiritual e trazidas para nós, né, através dessas intuições, né, desses gênios da arte, da música, da literatura, e essas obras chegam a nós, né? Você está falando de música, você citou agora a música, né? Eu lembro que o Paul McCartney dos Beatles, ele disse que compôs a música Yesterday, que é a música mais tocada no mundo, através de um sonho. Ele sonhou e voltou com a melodia, porque eu acho que ele já tinha a letra e ele não tinha inspiração para a melodia, e aí ele sonhou com a melodia. E aí você vê nitidamente que existe esse intercâmbio. E aí dentro dessa teoria espírita, né? Realmente nós somos a cópia e o plano espiritual é a matriz, né? Onde você chega e vê, olha, o quadro foi pintado lá. É claro que a gente também cria. Mas Com existem certeza. muitas coisas que são inspirações que a gente já viu, já ouviu, né? E aí quando volta aqui, acorda, você já vem cheio de novas ideias, né? Eu até ouvi alguns anos atrás, aquela autora do Harry Potter, Rowling, ela falou que ela teve a ideia do Harry Potter numa viagem pequena que ela teve de trem e, de repente, tudo estava pronto. Então, essas inspirações, elas realmente existem, né? Agora, em termos de falar em cópia e matriz, e aqui seria a filial das coisas, né? No plano espiritual seria a matriz, a própria casa, o Centro Espírita Nair Montes de Castro, né, nos é colocado que o seu Pedro, né, que foi o criador do Centro Espírita, ele reencarnou com esse objetivo de instalar aqui no plano físico uma cópia do que já existia no plano espiritual. Então, inclusive, instituições são planejadas no plano espiritual para depois serem realizadas, concretizadas aqui no plano físico, né? Então é isso, nós somos a cópia e lá é a matriz. Aí eu queria fazer uma perguntinha para você. Falar sobre um pouquinho sobre reencarnação, que a gente já começou a debater, e ver se dentro da ideia da reencarnação, a gente tem alguma comprovação. Porque eu já vi alguns documentários interessantes sobre crianças que têm lembranças de vidas passadas, né? Ou o próprio aquele psicanalista, o Brian Weiss, onde ele tem diversas clientes que regridem por várias encarnações. Você tem... O que você pode falar para a gente sobre isso? Eu poderia falar horas, como eu já te disse, horas e horas, porque tem muita coisa, né? Inclusive, eu tive a ideia de falar a respeito de mortalidade, né? E de reencarnação a partir da live da Patrícia. Por quê? Ela colocou muito bem, né, o esquecimento do passado, que é muito importante, né? Para que nós possamos realizar a nossa encarnação da melhor forma possível, né? Porque aquilo nos dificultaria, essas lembranças nós não iríamos suportar. E eu percebo, Leco, que as pessoas que não têm conhecimento da doutrina, muitas das vezes vêm nos perguntar como espíritas, mas se vocês vêm aqui para fazer diferente, ressarcir débitos, por que vocês não lembram? Aí nós falamos que o passado só nos atrapalharia, né? E aí eu sinto que as pessoas não se convencem muito disso. Mas, na verdade, uma coisa que eu coloco muito para as pessoas, e falo isso no Sage, nós próprios, da nossa encarnação atual, nós não lembramos. Quem é que lembra aqui, quando tinha 5 meses de idade, o que fazia e as experiências que teve? Então, nós não conseguimos lembrar nem coisas dessa encarnação,
Que dirá coisas depois de passado um tempo na erraticidade, retornar, né? Essas coisas não, estão arquivadas em nós, e quando nós voltamos, esse passado ele fica meio que bloqueado, mas está lá. Mas existem casos de crianças, como você falou, e são muitos. Os pesquisadores, como Ian Stevenson, né, que pesquisou 25 anos, 25 não, foram quase 40 anos de trabalho investigando esse tema, né, no Departamento de Parapsicologia, Reencarnação. Ele viajou muito, principalmente para países do Oriente, e doutor também Hernani Guimarães, aqui no Brasil, eles nos falam que a lembrança de vidas passadas em crianças é muito forte. Por quê? A Patrícia mesmo falou isso, no momento da concepção, né, quando o espírito já começa a se unir àquele corpo, inicia-se a reencarnação, o esquecimento do passado vai se dando, só que a reencarnação só se concretiza realmente em torno dos 7 anos. Então, é muito comum. Só que esses pesquisadores dizem que, normalmente, as pessoas nem registram isso. Então, fica difícil você depois comprovar, fazer uma pesquisa realmente se aquele indivíduo, porque, às vezes, a criança cita nome, lugares onde morou. Então, para você investigar se as pessoas, os pais, né, anotassem essas coisas, isso facilitaria muito. E, principalmente no Ocidente, quando as pessoas não creem nisso, há um dificultador maior. No Oriente, isso é mais fácil, né, porque os pais, às vezes, ficam mais atentos, porque eles já têm essa ideia da reencarnação. E tem muitos casos, tem inclusive documentário de uma criança indiana que lembrava perfeitamente da vida dela em uma outra família, e aí se sentia infeliz por estar numa outra, porque tinha saudade da família anterior, lembrava do seu desencarne. Então, normalmente, essas experiências, elas não são boas para esse espírito que está retornando. Mas o mais importante é que, normalmente, essas lembranças, elas cessam. Normalmente, elas cessam com a idade. Mas elas começam a florar em torno dos 2 a 4 anos, quando a criança começa a falar. E ela começa a relatar coisas. Então, eu trouxe um caso bastante interessante desse livro aqui, Reencarnação no Brasil, do doutor Hernani Guimarães Andrade, que ele lançou o livro. Esse livro tem 8 casos de desencarnação comprovados, porque ele diz que os casos são muito mais comuns do que nós pensamos. Mas só que 5% dos casos eles conseguem documentar, ver realmente a veracidade fortemente, né? O doutor Ian Stevenson, também, de milhares de casos, ele tem um livro com 20 casos. Agora, contando desse, é muito interessante. O caso que eu separei é de uma menininha de São Paulo, a Simone, e ela começa a lembrar da encarnação dela como Angelina. E aí, o que acontece? Ela é dessa família católica, inclusive as famílias têm um certo receio de colocar essas coisas, né? Por quê? Ficam constrangidos, então, o anonimato, eles mudaram, inclusive, o nome, o caso é identificado Simone e Angelina, mas os nomes, a família não é identificada, justamente porque eles não querem. E as próprias crianças, Leco, quando os pesquisadores vão conversar com elas, às vezes, alguns anos depois, elas, às vezes, até lembram, mas muitas vezes elas nem querem falar sobre o assunto. Então, existe um dificultador, mas muitas vezes eles já esqueceram realmente. Então, nesse caso é interessante, porque essa menina de São Paulo, ela começou a falar italiano com 2 anos. Ela misturava o português, que ela estava começando, e com o italiano, e a família não tinha o menor conhecimento de italiano. Quem registrava isso era normalmente a avó. Tudo que a família observava, a avó Augusta registrava, inclusive tem registros do italiano que ela escreve errado, porque ela não conhecia a língua, né? Então, a menina começou a falar, io parlo italiano, porque a lavadeira falou, ninguém fala aqui italiano da família, io parlo. E quando nasceu a irmãzinha, ela falava assim, minha sorella, que é minha irmã, minha bambina, né? Então, ela começou a usar o italiano e aí outras lembranças foram aflorando. Ela começou a dizer para a mãe assim, quando eu morava lá no Capitólio. Aí a mãe falou assim, Capitólio? A mãe associou ao Capitólio dos Estados Unidos, né? Capitólio? Que Capitólio? Aí ela falou assim,
um morro, um monte. E aí ela viu que era o Monte Capitólio lá em Roma. E depois ela começou a lembrar coisas da Segunda Guerra Mundial, porque essa encarnação dela foi na Segunda Guerra Mundial. Lembrava dos soldados americanos que levavam os feridos para hospitais e tinha muito medo de avião. Desde muito novinha, ela ficava com muito terror de aviões. Então, e ela chega em algum momento que é muito doloroso para a avó, ela lembra quando ela desencarnou pequena que um avião bombardeou a cidade. Então, essas lembranças, não se sabe por quê, né? Elas afloram, porque eu acho, provavelmente, porque a reencarnação não está consolidada e, muito importante, os pesquisadores dizem que normalmente esses casos ocorrem muito quando há uma morte traumática muito grande ou quando há uma reencarnação com um período curto. Porque essa história, a menina era em 1963, ela estava com 3 anos. Então, Segunda Guerra Mundial não foi um espaço assim tão grande para o retorno dela, né? Então, as lembranças eram muito fortes. E elas foram aflorando, mas em determinado momento elas vão desaparecendo. E essa é a providência, é a misericórdia divina, né? É esse amparo que nós temos. Por quê? Porque isso vai nos dificultar a trajetória em muitos momentos. E alguns a gente precisa recordar algumas coisas para se curar, né? Outras vezes essas lembranças nos trazem mal-estar. E como forma de cura, eu trago aqui o Braille Weiss, você falou, né? Por quê? Ele, cético também, né, um médico psiquiatra, começa a atender a paciente dele, a Catherine. E o que acontece? Ela é uma jovem de 27 anos, uma mulher de 27 anos, que tinha uma ansiedade muito grande, tinha pânicos, fobias terríveis. Ela chegou ao ponto, Leco, de dormir dentro do armário, devido aos medos que ela tinha. E ele começou a tentar usar todos os tipos de droga da psiquiatria, né? E, de repente, via que não estava resolvendo, começou com o processo de hipnose, né? E aí, como muitos conhecem, ela chegou a lembranças de outras vidas, né? E foi fundamental para ela essas recordações, porque no momento que ele fazia a regressão por hipnose, ela lembrava depois disso, após a sessão de terapia, ela lembrava, e as lembranças eram muito vívidas, Leco. Ela lembrava de cheiros, de sons, de imagem com uma perfeição muito grande. Para ela era difícil, como ele fala, né? Não era do universo dela a crença em reencarnação, como não era dele, né? Mas ela, através desse processo de terapia, ela foi vendo que aquilo já tinha passado, né? Que ela era outra pessoa, e ela realmente foi se curando. Só que aí eu quero colocar um depoimento dele, Leco. Lembra que nós falamos que é muito difícil enfrentar a realidade, né? Enfrentar os nossos pares na ciência, né? Olha o depoimento que ele dá. Ele diz assim: levei 4 anos para decidir escrever o que aconteceu. 4 anos para reunir coragem e assumir o risco profissional de revelar esses fatos nada ortodoxos. Isso, então, Silvia, numa época pré-cancelamento, imagina se fosse hoje. O cara é cancelado. Se fosse hoje. Terrível, né? Por que isso ocorre, né? Hoje em dia está havendo um pouco mais de respeito em relação a isso, mas ainda existe uma grande preconceito em relação, né? A pessoa não é vista com o mesmo prestígio que antes, porque começa a falar desse tipo de coisa, né? Mas as lembranças da Catherine eram tão fortes, Léo, porque eu trouxe umazinha pequena, ó. Ela lembra assim: ondas enormes estão derrubando as árvores, não tem para onde correr, está frio, a água é fria, ela sente tudo isso. Tenho que salvar o meu bebê, mas não posso. Tenho que segurá-lo bem. Afundo, ela sente toda aquela sensação de afundar. A água me sufoca, não consigo respirar, não posso engolir. A água salgada. Meu bebê é arrancado dos meus braços. E através da terapia, ela conseguiu melhorar. Agora, relembrar vidas passadas por hipnose não é em qualquer caso, não é para curiosidade, né, Leco? Exatamente.
Porque tem gente que acha, eu quero saber, aquela pessoa trabalha com terapia. Não, é um recurso, acho que para auxílio. Isso, E porque não, a gente acha que vai voltar e vai ver, eu fui Alexandre o Grande, um grande conquistador. Aí a gente descobre que, na verdade, nós éramos um malfeitor e que destruímos, botamos fogo. Aí você fica completamente perdido, porque você começa a ver um lado seu que a natureza fez você esquecer, né? Para esse peso exatamente. da culpa não dificultar a sua vida aqui na atual, né? Exatamente. Nós não temos como ter essas informações todas, né, Eco? Isso ia nos trazer mais malefícios do que qualquer coisa, nós sabemos disso. Inclusive, Leco, eu vi no livro Entre a Terra e o Céu que o mentor fala para André Luiz o seguinte, ó, a verdade para a alma, e está falando de passado mesmo. A verdade para a alma é como pão para o corpo, que não pode exorbitar da cota necessária a cada dia. Então, nós não podemos lembrar de tudo, inclusive, quando nós desencarnamos, nós vamos lembrar de mais coisas do que lembramos agora, quando estamos encarnados, mas não vamos lembrar de nossa história toda, porque não temos ainda maturidade para termos essa informação toda, né? Tem informações que no plano espiritual, até para tratamento, eles fazem um processo de regressão para trazer alguma coisa, mas no sentido quê? De tratamento. Então, a gente só vai ter acesso a esse passado todo quando nós tivermos maturidade para aquele passado não nos afligir mais, não é? Exatamente. Deixa eu fazer um último pedido para você, Silvia. Porque a gente falou aqui de reencarnação, a gente falou de imortalidade, a gente contou muitas histórias que envolvem ciências, comprovações. Eu queria falar com você, na verdade, o que a gente está falando aqui é uma celebração da vida, né? Porque às vezes parece que a religião é você abraçar a morte. Não, nada disso. A gente está falando de vida, né? Só saber que nós somos imortais, que a nossa consciência continua intacta com o nosso partir desta vida, isso para mim já é maravilhoso. E eu queria que você nesse finalzinho falasse, já que estamos em setembro, esse setembro amarelo, né? O que a pessoa que está com algum problema, que esteja magoada com a vida, esteja com vontade de abandonar essa encarnação, por que ela não deve fazer isso, né? E dar esse bom ânimo para a pessoa continuar a seguir. Ó, antes de fechar com essa última questão, é rápido, é só para mostrar propaganda mesmo, tá? Esse livro aqui, A Volta, também de uma família americana, é muito interessante para Esse eu vocês conheço. lerem, que é a reencarnação do James Houston Jr. Os pais, principalmente o pai, não acreditava em nada de reencarnação, e esse pai é que vai investigar as informações do filho, que o filho tinha um terror noturno horrível, pesadelos terríveis, e começou a lembrar também que ele era um piloto de Segunda Guerra Mundial. Então, vale a pena ler, é muito bom. Outra história muito interessante que já está em filme, por isso eu sou cinéfila, é Minha Vida em Outra Vida, que é a história de uma americana, a Jenny, que quando ela engravida, ela começa a ter lembranças muito fortes de uma outra encarnação que ela viveu na Escócia. E aí a história é muito bonita, vale a pena ver esse filme, é Minha Vida em Outra Vida, para quem não assistiu. Existem inúmeros outros, né, para comprovar, e são histórias verídicas. E o mais importante, Leco, é que você sempre fala, normalmente as pessoas são céticas, eles não acreditam. E esse pai foi buscar a veracidade dos fatos e encontrou realmente, tá? E vamos falar, então, disso que é muito importante, né? Nós estamos no mês de setembro amarelo, e nós sabemos o quanto a reencarnação é importante para todos nós, né? Ela é planejada com tanto carinho, é uma oportunidade para que nós façamos o nosso melhor, e em alguns momentos, o que é natural, muitas das vezes nós nos sentimos enfraquecidos, né? Achamos que aquela situação não vai se resolver, que aquela situação é interminável, né? É muito difícil para se suportar, mas muitas vezes aquela situação ela passa rapidamente e a gente, de repente, por um tempo que a gente tivesse mais paciência, aquela situação poderia se modificar. Como Emmanuel fala, tudo é por um pouco, as coisas passam, né? E aí, não só em relação ao suicídio, Oleco, a eutanásia que vem sendo praticada no mundo, né?
que é o suicídio assistido, né, a morte assistida que eles falam, né, é uma coisa também muito ruim, porque nós sabemos que o espírito precisa desse todo o tempo que ele estiver aqui, porque às vezes por causa de 1 minuto ele muda toda a história dele, né, todo o futuro dele como espírito. Mas esse problema, né, esse desânimo, essa tristeza que muitas das vezes a gente pode passar, nós achamos que estamos sozinhos. E aí nós temos que pensar que esse desânimo pode ser muito comum a muitos. Falar de suicídio é uma coisa muito importante, não se falava. No site do CVV, Centro de Valorização da Vida, eles falam que esse é um dos maiores problemas, não se falar a respeito do assunto. Por quê? Porque existe ajuda. Ninguém está sozinho, né? Então, a ajuda pode vir através da medicina, através do próprio canal do CCVV, que tem, é o número 183, se não me engano, 188, é o canal. Eles atendem por e-mail, atende pela internet, atende pessoalmente, existem postos CVV, para atender a pessoa nesse momento, para ninguém se considerar só em sua dor, né? E existe também a necessidade de compartilharmos questões, né? Com nossos familiares, com os nossos amigos, abrir nossos corações para ajuda, né? E também as famílias precisam, Leco, estar atentos, porque muitas das vezes um familiar está passando. E as pessoas não percebem o sinal, né? Não percebe. No site do CVV, aliás, eles dizem que as pessoas muitas das vezes não percebem. Então, quando a pessoa começa a dizer eu preferia não existir, não estar mais aqui, não porque antes as pessoas diziam isso é bobagem, a pessoa que fala não faz, não. É a pessoa pedindo realmente socorro, né? Então, as pessoas que estão próximas têm que estar atentas aos sinais. E a pessoa que está passando por situações difíceis tem que se abrir ajuda, buscar ajuda, né? Não só ajuda espiritual, através da oração, que é fundamental, mas a ajuda daqueles que nos cercam. Nós estamos juntos, no mesmo barco, né? Então é para nos auxiliarmos. Então é buscar todos os recursos, através de medicação, que às vezes é um problema realmente muito sério, que precisa de uma medicação adequada, é terapia, é a busca da conversa, do diálogo com aqueles que a gente se sente mais à vontade, pode ser com um amigo, quem quer que seja, né? Mas precisamos falar sobre isso. Eu me lembro que, inclusive, Dona Lia, você deve conhecer a nossa Dona Lia, né? Ela, há muito tempo atrás, ela falou, Silvia, nós precisamos mais do que nunca falar sobre esse assunto, até dentro da casa espírita, porque é um tabu para a maior parte da sociedade. Tudo que a gente transforma em tabu, em algo que não é falado, que é escondido, é pior. Precisamos falar abertamente, precisamos estar atentos e precisamos dar instrumentos para quem está passando pela dor, de se ajudar, e daqueles que estão próximos auxiliarem a quem precisa, né? É isso, não podemos botar para embaixo, jogar para embaixo do tapete, né? Não podemos. Jogar para baixo do tapete, a gente só está acumulando frustração, problemas, dores. E para finalizar, já que você falou da terapia, você falou dos remédios, e eu vi que você falou também da oração. Você pode fazer uma prece para a gente finalizar, para justamente fortalecer a esses prece nossos propósitos? É o nosso grande remédio, né? De todas as dores. Então, vamos lá. Fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade da Casa de Pedro Nair, que nos proporciona esses momentos de estarmos juntos, conversando, né, sobre temas tão importantes para o nosso crescimento. Então, agradecemos muito pela oportunidade de aqui estarmos, de corações unidos, e te pedimos, Pai, nesse momento, por toda a humanidade que está muito sofrida, seja ela encarnada ou desencarnada, que todos esses irmãos em humanidade possam sentir
as bênçãos que vêm do Pai em seus corações, que possam se sentir mais fortalecidos, mais confiantes em dias melhores que virão. Mais uma vez agradeço a Casa de Pedro Naí, agradeço a Deus, ao Mestre Jesus, por essa noite tão amorosa e tão feliz. Que assim seja, graças a Deus. Silvia, eu só tenho que agradecer, tá? Foi muito legal o nosso bate-papo. Espero que as pessoas tenham gostado também, que eu gostei muito, né? São assuntos vibrantes, né? E com São muita... São empolgantes. empolgantes e com muita correlação à nossa realidade, né? Que a gente vive numa realidade material, só que a gente sabe também que a gente tem um pezinho na espiritualidade. É o nosso sonho, é um déjà vu, né? É uma Eu ia falar recordação. até de é tanta coisa que a gente tem que falar, né? Próprias pessoas, quando estão próximas ao desencarne, né? Que às vezes veem entes queridos, nem sempre é delírio, normalmente não é, são aqueles amigos chegando próximo, né? Então, esse mundo está à nossa volta o tempo todo e fazendo contato, e às vezes a gente não percebe, né? E como a gente falou aqui da, de poder se abrir sobre questões de tabu, né? Isso também pode ser às vezes um tabu, porque você tem uma percepção e você não fala, não, porque as pessoas vão achar que eu estou ficando O que, louco. que vão achar de mim, né? E não estamos, não estamos. Por isso que existe uma literatura muito extensa, por isso que existe casa espírita, por isso que existem os amigos que abraçam, não, você é normal, vem para cá. Né? No máximo para acontecer é a pessoa fazer uma terapia e ficar tomando um passo na casa espírita. Não deixa de ir à casa espírita, porque é um complemento para um tratamento se for algo extra, que não for algo extra físico. Se for algo físico, vá no seu psiquiatra, mas continue também indo tomar o seu Sim, passe. É muito importante. com certeza. Muito obrigado, tá, Silvia? Fica com É Deus. isso aí. Olha, eu quando entrei para a casa de Pedro Naí, eu tinha uma síndrome do pânico terrível. Então, era o medo me dominando, né? Ainda tenho muito a caminhar, mas já sou outra pessoa. Então, não tem como dizer que a doutrina espírita não nos auxilie muito, muito mesmo, né? E temos que levar essa verdade para o mundo, né? E é bom Na ouvir medida isso, das nossas. Silvia, porque às vezes parece, ah, não, porque os trabalhadores do centro espírita são todos. A gente tem os mesmos problemas, a gente tem síndrome de pânico, a gente tem Sim, angústia, a gente tem medo, a gente tem tudo, né? tudo, E tudo. saber que todos nós, dentro dessa certa desequilíbrio, nós somos normais e estamos tentando. E dentro desse setembro amarelo, não desista, porque a gente não pode desistir, mesmo sabendo que somos imortais, não desista. Estar encarnado é muito importante. Obrigado, tá, Silvia? Tá bom, muito obrigada pela Beijo. oportunidade. Fica com Deus, tá? Vou me despedir do pessoal Tchau, aqui. tchau. Pessoal, boa noite. Foi muito legal. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado também, tá? Semana que vem, se Deus quiser, a gente está junto. Tenha uma ótima semana e fique com Deus e com muita tranquilidade, porque as nossas dores vão passar. Beijo, boa noite a todos.